Oi para você, tudo bom? A gente vai continuar o que a gente está estudando no capítulo 3. A gente começou falando sobre fases da vida e agora a gente vai para os sistemas genitais, tá? Então, a gente viu aí que ao longo das fases da nossa vida, do nosso desenvolvimento, várias mudanças acontecem. Uma mudança que é a fase que vocês estão, que envolve as características sexuais secundárias, são todas essas que estão listadas aqui, né, que a gente já comentou na aula passada, e isso tem a ver com dois hormônios, lembrando que eles são importantes. Então, no homem, a gente vai falar que é a testosterona, ou seja, é uma substância química que é lançada pelos testículos, que quando chega no sangue, ele vai percorrendo o sangue, e ao percorrer o sangue, ele vai, já que é uma substância química, ele vai reagir quimicamente com algumas células e com outras não. Assim, por exemplo, o coronavírus ele consegue reagir facilmente com as células do nosso tecido, com o nosso trato respiratório, né? Do tecido que envolve, tecido epitelial que envolve o nosso trato respiratório. Então, por quê? Porque existe uma reação química entre o vírus e as substâncias presentes na membrana das nossas células. A mesma coisa vai acontecer com a testosterona e, no caso das mulheres, a mesma coisa vai acontecer com o estrógeno. Tá ok? Hormônios sexuais que geram as características sexuais secundárias. Tá, secundárias, mas e as características primárias? Então, aqui é uma imagenzinha, né, algumas imagens mostrando como são como acontece a formação dos órgãos genitais. Então, ó, sem entrar em detalhes, eu até coloquei isso aqui, ó, vocês vão ver isso em em alguns slides, curiosidades aqui, tá? Significa que isso aqui é só para ajudar você a entender alguns processos, mas isso aqui não é cobrado em prova para fundamental, por exemplo, né? Que envolve assuntos e muitos termos muito complexos, aí é muito nome, muita denominação, só se você for fazer medicina nessa área aí, né? Alguma coisa assim que você precisaria saber, tá bom? Então, basicamente, por que a gente não consegue saber o sexo de uma criança quando ela tem, sei lá, um mês de idade, quando ela tem 2 meses de idade? Por que não dá para saber? Justamente porque os órgãos genitais dela ainda não estão formados, ó, eles estão imaturos. Então isso aqui, por exemplo, tanto um menino quanto uma menina, ele vai ter essa mesma estrutura. Só que o que vai acontecer? Devido à ação dos hormônios, que são produzidos pelos nossos genes, que estão nos nossos cromossomos, e tem uma diferença do homem para a mulher, Então, como existe essa diferença, vai haver uma diferença no desenvolvimento desses órgãos a partir daqui. Ou seja, pega uma planta, rega essa planta com água e certos nutrientes, por exemplo, cálcio, magnésio, fósforo e enxofre, todo dia. Pega uma outra planta, igualzinha a essa, quer dizer, só que aí você, em vez de usar essas substâncias químicas, coloca cloro dissolvido na água, coloca nitrogênio, coloca silício e rega as duas plantas. Depois de, sei lá, 5 dias, 5 semanas, 5 meses, 5 anos, será que elas vão crescer da mesma maneira? Não, né? Ou seja, significa que o nutriente que chegou até ali que determinou que tipo o crescimento dela. A mesma coisa acontece com os nossos órgãos, né? O tipo de hormônio que chega naquelas células que fazem parte daquele tecido fazem com que os nossos órgãos se desenvolvam de uma maneira diferente. Então perceba que essa região aqui, por exemplo, ó, é a mesma região que nas mulheres vai formar a glande. Desculpa, que nas mulheres vai formar o clitóris, né? Essa região da glande. Então, se você analisar aqui, por exemplo, ó, você vê o órgão genital masculino, né? E o feminino, o sistema genital, né? E aí você vê essa região que a gente chama de glande, ou corpo do pênis, ou do clitóris. Então, essa região aqui, que seria a cabeça do pênis aqui, vai corresponder a uma região um pouquinho menor, mas nas mulheres, só que essa região seria a região do clitóris. E é essa região que tem bastante sensibilidade na hora do ato sexual, por exemplo. Por que existe essa sensibilidade? E essa sensibilidade está ligada ao prazer. Porque assim como um chocolate, assim como um doce, quando a gente ingere um doce, a gente libera substâncias que geram prazer em nós. Por que isso é importante? Porque todo ser vivo no passado, lembra que a gente fala de evolução, né? Todo ser vivo no passado que se alimenta de açúcares
E já que o açúcar é um alimento que dá mais energia pra gente, faz a gente conseguir correr atrás de alimento, conseguir ter mais chance de sobrevivência e tudo mais. Então todos aqueles que gostam ou sentem prazer em comer alguma coisa doce, eles vão querer comer mais dessas coisas doces. Então o prazer faz com que a gente queira repetir aquilo que faz bem para a evolução. Então, no caso do ato sexual, questões hormonais interferem quando você vê um cachorro que ele sente o cheiro de uma fêmea no cio. E no caso do homem e da mulher também existem sentimentos relacionados a prazer, justamente porque os nossos ancestrais também, ao sentirem isso, eles tinham mais prazer, mais vontade de realizar o sexo, nesse caso. E qual que é a consequência toda de tudo isso que a gente está falando? Perpetuação da espécie. Então, a característica dos seres vivos é perpetuar a espécie. Então, existem diversas estratégias entre os seres vivos para conseguir se reproduzir. Tem a ver com camuflagem, liberação de hormônios, sensação de prazer ou não. Então, isso é uma característica muito comum presente nos seres vivos. Então, falando das características do sistema genital feminino. Então, perceba mudanças que acontecem, né, ao longo do desenvolvimento. Então, se você vê, por exemplo, essa segunda pessoa aqui, né, se ela tivesse de shorts, por exemplo, você não teria como diferenciar se é menino ou menina, né? Justamente por quê? Porque certas características, como o desenvolvimento das mamas, desenvolvimento do quadril, crescimento de pelos, por exemplo, são características que estão relacionadas ao sistema, aos hormônios, que são características sexuais secundárias. Aqui, ó, nós temos como que é o sistema genital feminino, tanto os seus órgãos internos quanto a parte externa. Tá? Se não me engano, essa imagem aqui do meio, ela tem uma imagem igualzinha no capítulo 3 do livro de vocês. Tá? Então, olha só essa região. Aqui a gente vê o que? Essa região mais externa aqui, ó, é chamada de lábios maiores. Então, além dos lábios maiores, que fica nessa região, que serve para proteção, existe uma outra região parecida com essa, só que ela é mais sensível, ela é até mais avermelhada e tem uma quantidade de... a proteção é menor, uma quantidade menor de queratina envolvendo ali, e ela é muito mais úmida. Então, que a gente vai chamar de lábios menores. Essa região aqui, entre um lábio menor e um lábio maior, ela acaba acumulando muita umidade e muita célula morta. E é por isso que, tanto no menino quanto na menina, regiões como essa, elas precisam de uma higiene constante, tá? Bom, além disso, aí os humanos apresentam, né, do sexo feminino, essa região aqui, na pontinha aqui, ó, onde acaba os lábios menores aqui, essa região chamada de clitóris, tá? Essa região é uma região, como eu falei, que tem bastante sensibilidade, bastante sistema nervoso ali. Depois, uma coisa que vocês não podem misturar, tá bom? Existe a abertura aqui da vagina, ou seja, essa abertura aqui é onde o pênis entra durante o ato sexual. E existe uma outra abertura que é separada, que é a abertura da uretra. A uretra, portanto, é o canal, é o orifício aqui. No caso, a uretra é um canal. E ela termina nessa abertura, que é por onde vai sair a urina. Então são dois canais diferentes aqui, tá? Você consegue perceber isso nessa imagem aqui, ó, tá vendo? Então você tem o canal da uretra aqui, ó. E da uretra vem aqui um canalzinho e vai para a bexiga, ó. E aqui acumula. Enquanto que esse canal de trás aqui, ó, ele se estende, todo esse canal que eu fiz agora, ele vai chamar a gente chama de vagina, ou canal vaginal, e aqui é o útero, que ele está sendo visto de lado, tá vendo? Ele está assim de lado e depois aqui o canal que desce aqui de novo. Não era para fazer isso, pronto. E desce aqui de novo, tá vendo? Então aqui, ó, quando o bebê vai nascer, ele se implanta, o embrião, ele se fixa aqui, ó. E aqui ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai esmagando os outros órgãos. Por isso que uma grávida tem vontade de urinar várias vezes, por exemplo, porque ela está espremendo a bexiga dela, né? E aqui atrás, o outro orifício que é o ânus, tá bom? E aí ele continua aqui no intestino grosso, que aqui só tem um pedaço dele. Então, qual que é o nome que a gente dá para essas estruturas, então? Temos, então, clitóris, lábios maiores, lábios menores, abertura da vagina e essa região que é o ânus. Aí, essa região toda, que envolve os lábios menores e os lábios maiores, essa região do clitóris, né, toda essa região a gente vai chamar de, deixa eu aumentar aqui, de pudendo.
tá? Pudendo ou vulva. Nesse caso, pudendo feminino. É toda feminino. Ou seja, é toda a região externa que está relacionada ao órgão sexual feminino, tá bom? Bom, além disso, então, temos a estrutura interna. E é nessa estrutura interna que vai haver a formação do óvulo. E a gente vai ver que nem é o óvulo que chama, o termo correto é ovócito secundário. Tá? O óvulo seria o ovócito secundário mais maduro. Ou seja, você adulto e você adolescente. Então, o adolescente maduro seria um adulto. O ovócito secundário maduro seria o óvulo. Tá? Então, as mulheres elas vão liberar o ovócito secundário e a gente vai falar disso mais pra frente. Mas, como que ela vai liberar isso? Então, ó, olha aqui como é que a gente faz basicamente a estrutura do sistema genital feminino. Vou fazer aqui essa estrutura assim, ó. Aí aqui embaixo eu faço algo paralelo assim e faço uma letra V aqui, ó. Só que eu não fecho essa letra V. Ó. Assim. Tá vendo? Só vou usar uma caneta mais fina agora, só para ficar mais fácil um pouquinho de eu fazer as representações. Então aqui vem para baixo aqui. Deixa eu afinar ainda mais a caneta agora. E aqui, ó, fica uma estrutura que a gente chama de fímbrias. E aqui tem um pouco de tecido conjuntivo. E é nessa região aqui, vou até mudar de cor, fazer de verde, por exemplo, que vai ficar o ovário. Ó. Ovário. Então, do outro lado vai ter a mesma coisa. Então vai ter isso aqui, que é o final desse órgão, da parte interna, né, do órgão genital feminino. Aí vai ter essa abertura aqui. Isso aqui é como se fosse um funil. Tem uma abertura, essa aqui é a parte de dentro aqui, ó. É um cano, um tubo que vai lá para dentro, ó. Peraí que ficou feio aqui. Pronto, é um tubo que vai lá para dentro, né? Então é um canal aqui todo, ó. Então, só que desse lado também vai ter a mesma estrutura, um ovário. Esse ovário aqui, e ele vai estar ligado também por estruturas que fixam ele na parede interna do útero. Tá? Claro que isso aqui é um pouquinho mais espremido, não está tão perfeito do jeito que eu gostaria, mas é só uma representação. Bom, aí o que, que vai ter aqui então? Ó? Essa região aqui que eu vou fazer agora, ó, aqui ó, que eu abri para o ladinho aqui, e essa aqui também para o ladinho, ó, isso aqui seriam os grandes lábios. Tá? É onde acaba aí nos grandes lábios. Seria a abertura aí da vagina. Aí assim que entra, tem os pequenos lábios aqui dentro. E aí vai ter esse canal aqui, ó. Esse canal aqui de dentro, que eu vou pintar agora todo ele, ó, para ficar claro a diferença. Ou não. Ó, essa região aqui. Isso aqui é o canal vaginal. E é nessa região que o pênis penetra. Tá? Quando acaba o canal vaginal, o que, que a gente vai ter aqui? A parede do útero aqui, ó, tudo isso aqui é a parede do útero. E aqui também, parede do útero. Ela continua aqui, um monte de células. E aqui também a parede do útero é um pouco mais grossa assim, ó. Tá? Então, o que, que a gente tem? A gente tem essa região aqui, que é chamada de vagina, ou canal vaginal. Essa região aqui, que é a abertura, que a gente chama de pudendo. A gente vai ter essa região específica aqui, ó, que é a entrada, a portinha aqui. A gente vai chamar de colo do útero. Essa região aqui, tanto essa, quanto essa, quanto essa, ela é a parede do útero. Deixa eu ampliar.
parede interna do útero, tá? Parede do útero, eu vou colocar. Aí que ficou... Já estava feio, ficou pior, né? Parede do útero. Pronto. Qual que é o nome que nós damos para essa região? Endométrio. Endométrio. E eu duvido... Endométrio. Eu duvido que, ao falar agora, você não conheça, né? Pelo menos vários alunos que estão ouvindo agora isso, não conheça alguém que tenha endometriose. Eu já tenho ouvido falar isso. Endometriose, portanto, é uma inflamação nessa parede do útero, tá? E outra coisa que é importante, eu já só comento, mas a gente vai falar disso futuramente, é nessa região, ou aqui, ou aqui, ou aqui em cima, que o bebê vai grudar, que o embrião, bebê não, né? O embrião que vai sofrer várias mitoses, vai grudar e vai crescer e vai se desenvolver, tá bom? Em uma dessas 3 regiões aí. Bom, então, o que o ovário faz? Ele vai liberar o óvulo, vamos supor que seja desse tamanho, não, tá muito grande. O óvulo, esse óvulo vai percorrer aqui todo esse tubo e, havendo o ato sexual, o pênis, ao liberar, né, o menino, no caso o homem, né, ao liberar o gameta masculino, os espermatozoides vão vir para vários lugares, para cá e tal. Entre todos eles, alguns podem encontrar, ao acaso, podem encontrar por acaso, tá muito grosso, deixa eu diminuir aqui, ó. Eles podem encontrar por acaso o óvulo, espermatozoide mais óvulo, fecunda, quando fecundou, portanto, vai gerar a primeira célula, que é o zigoto, e esse zigoto vai se implantar aqui. Então só foi uma observação sobre isso agora, porque agora é importante que a gente saiba o quê? A estrutura. Então, que estrutura nós estamos falando aqui? Colo do útero, vagina, pudendo, grandes lábios, parede do útero ou endométrio, essa região aqui a gente vai chamar de ovário, o outro ovário, essa região aqui é chamada de tuba uterina. Então, como você pode ver, fazer esquemas vale muito a pena, porque com esquemas que a gente aprende, tá bom? Nosso cérebro grava isso, independente das nossas vontades, a facilidade de a gente aprender aumenta. Então perceba que eu fiz de uma maneira bem simplificada aqui, essa cara de um boi com chifre, né? Que seriam as estruturas presentes aí no sistema genital feminino. Então, se você vê ela de uma forma um pouco mais organizada, mais certinha, ela está aqui, ó. Tá vendo? Colo do útero, trompa de falópio ou tuba uterina, sinônimos, tá bom? Útero, que seria tudo isso aqui, ó. Deixa eu usar um azul agora para representar o útero. O útero, então, seria toda essa região aqui, ó. Tá? Que envolve essas paredes do endométrio aqui, onde estão as paredes do endométrio. Bom, então aí falamos do sistema genital feminino, tá? Então você pode olhar aqui, ó, ele tem essas mesmas regiões aqui, e aqui, ó, se você olha nesse início dessa abertura aqui, ó, por essa outra imagem, ó, tem os grandes lábios, os pequenos lábios, e tem essa abertura aqui, que é onde fica uma pequena membrana chamada de ímen. Então o ímen é uma membrana que protege a abertura do canal vaginal. Aqui, ó. Estaria aqui assim. Peraí. Ó. Não. Vou fazer de azul. Ó. Ele estaria fechando aqui tudo assim, ó. Só que tem ímen que é um pouquinho aberto assim. Tem ímen que tem duas pequenas aberturas assim. Tem ímen que tem pouca abertura assim. Tem ímen, por exemplo, que a abertura é um pouquinho maior. Ela é só um pouquinho fechada aqui. Tem ímen que, se você olhar de lado, ele é mais fininho. Tem ímen que, se você olhar de lado, ele vai ser um pouco mais grosso. Então, tudo isso, na hora do ato sexual, na primeira vez da pessoa e tudo mais, isso
vai ser rompido. Então tem gente que sofre mais um pouco, por causa dói um pouco mais, justamente pelo rompimento desse ímã, e tem gente que quase não sente nada nessa hora. Tá? Então isso varia de pessoa para pessoa, assim como vocês, né, têm essas questões e essas dúvidas que surgem durante esses temas. Né? O nosso foco aqui não é falar do ímã, não é falar de estruturas com tanta precisão, como a gente falou aqui, ó, de todos esses nomes e tudo mais, mas para a gente ter uma noção de como as coisas funcionam, já que nós estamos numa fase, né? Nós estamos falando aqui sobre uma fase importante de vocês que inclui a adolescência, que é o desenvolvimento de todas essas estruturas. Então, aqui são os principais conceitos aí que eu mostrei para vocês, tá? Aí, olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma imagem do óvulo aqui, ó, que o termo correto é o ovócito secundário, ó, ele sendo liberado pelo ovário. Então isso aqui é a pontinha do ovário. É como se fosse colocado uma câmera aqui assim, ó. Imagina que tem uma câmera que consiga olhar daqui para cá, ó. Então aqui nessa pontinha aqui, ó, um óvulo está sendo liberado, um ovócito secundário está sendo liberado. Então quando ele está sendo liberado, o que está acontecendo aqui então? Significa que essa fêmea, se for, por exemplo, aqui é uma grande pinça, tá? Um instrumento cirúrgico, que quando sai na imagem sai ampliado, né? Fica grandão, porque isso é bem pequenininho também. Isso pode ser de uma vaca, isso pode ser de um ser humano, isso pode ser de um primata qualquer, porque as características são muito parecidas. Tá? Então, aqui é o óvulo sendo liberado. Tá? E aqui eu coloquei alguns conceitos para vocês lembrarem caso precise lembrar mais facilmente. Assim, aqui, algo que a gente vai falar sobre o pênis também, ó, que o clitóris ele também possui tecido erétil, tá? Proporciona prazer sexual à mulher. Ou seja, assim como o pênis, depois de estimulado, ele fica ereto, o clitóris também fica ereto. Só que como ele é muito menor, é um pontinho e pode variar de tamanho de pessoa para pessoa, assim como o pênis, assim como a altura das pessoas, assim como a cor das pessoas, assim como o grau do óculos das pessoas, tem pequenas variações. E essas variações são comuns existirem entre as pessoas, assim como eu falei, a idade com que se tem a puberdade, né? Isso varia de pessoa para pessoa, como a gente já comentou na aula passada. Então, em relação ao sistema genital masculino, ó, a mesma coisa aqui. Ó, esse menino ainda ele também não tem as suas características sexuais secundárias desenvolvidas, mas você começa a perceber aqui já o crescimento de pelos pubianos, você já começa a ver que existe um desenvolvimento muscular maior. Por mais que a pessoa não faça exercício físico, nessa idade ela tem um desenvolvimento. Se ela for estimulada dentro dos limites da maneira certa, o desenvolvimento é um pouco maior, logicamente. Tá? Então, em relação ao sistema genital masculino, nós temos aqui o pênis. E agora eu vou fazer um desenho em cima dele para explicar cada uma dessas estruturas. Tá? Eu vou até copiar essa imagem aqui. Deixa eu fazer isso. Ctrl C. Daí eu vou apagar. Ctrl V. Aí. Deu certo. Então, ó. Lembra que eu falei que fazer esquemas é sempre importante. Então, eu vou agora envolver agora... Não, ficou muito fino. Os principais componentes que a gente vai dar nome para cada um deles. Então, você saberia qual é a estrutura se elas não tivessem esquematizadas assim? O nome de cada uma delas? Então, aqui, essa parte externa. Aqui, a parte do testículo. Aqui, a abertura do ânus. O orifício do ânus. Aqui dentro, nós já vamos ter, vou fazer de outra cor, esse canal, esse canal que é a uretra, aqui, que é por onde vai sair a urina e o esperma. No caso do homem, o orifício é o mesmo, é um só. Agora, né, porque vocês vão ver que na verdade eles se encontram, ó, aqui em vermelho, ó, ele vai até a bexiga, e aqui está a bexiga. E agora, vou fazer de outra cor, pode ser de verde. Ó. Esse mesmo canal se ramifica, dá a volta aqui pela bexiga, ó, e
chega nos testículos. Aí os testículos têm essa primeira parte aqui e depois uma outra parte maior aqui. Tá? E aqui, em volta dessa estrutura, nós temos essa outra estrutura aqui, que eu vou pintar. Aqui em vermelho passando no meio, assim. Vou só apagar isso aqui. E o que falta? Aqui, essa outra região aqui de trás também. Tá? Então, se eu apagar agora, ó, essa imagem, o que nós vemos aqui? Uma porcaria, né? Mas tudo bem. É exatamente isso. Isso é um esquema. Por isso que os alunos falam, professor, eu não sei desenhar e tal. Não importa. Quando a gente sabe entender um esquema, a gente sabe do que se trata. Ó, então essa primeira região aqui, ó, do pênis é chamada de glande. Tá? Vou até fazer com outra letra. Glande. Que popularmente é chamada de cabeça do pênis. Isso aqui é o testículo. Deixa eu ampliar para escrever aqui. Testículo. Essa região aqui de cima do testículo, vou fazer, já está fininho, vou fazer de, escolher uma outra cor aqui, pode ser um roxo. Ó, essa região aqui, ó, é o epidídimo. Epidídimo. Aqui é chamado de canal. É isso aqui que está subindo aqui, tá? Mas eu vou escrever assim: canal deferente. Não é diferente, é deferente. Tá? Essa região aqui em vermelho, eu já explico o que acontece aqui, tá? É a bexiga. E aqui, ó, esse canal deferente, ele vai subindo, ele sobe, sobe, dá a volta, ele encontra essa estrutura aqui, que nós chamamos de... Você já sabe o nome? Vesícula. Vesícula seminal. Essa região aqui é a próstata. Essa região é a próstata. Vamos ver o que falta. Aqui, portanto, é o ânus. Que aí não faz parte do sistema genital feminino, né? Só está próximo aqui, só para você se localizar. Então, quando você... esses são os órgãos, essas são as estruturas, fora essa aqui que faltou também, ó, são as principais estruturas do sistema reprodutor feminino, do sistema genital masculino, quer dizer. E essa região também, como eu falei, já é um tubo, e esse tubo é chamado de uretra. Tá? Então perceba que a uretra masculina, ó, ela é longa, justamente por causa do pênis também. Enquanto que a uretra feminina, se você voltar aqui, ó, olha como ela é mais curta aqui, ó, tá vendo? Então as mulheres, por terem essa abertura aqui e por terem uma uretra mais curta, elas têm mais chance de ter, por exemplo, infecção urinária. Tá? Por isso que os cuidados com higiene devem ser grandes e constantes, diários, tá? Bom, então, ó, fazendo essa estrutura aqui, que você pode fazer deve fazer no seu caderno, você olha a mesma coisa aqui, ó, e aí você percebe por que as pessoas, a partir de 40 anos, daí para frente, que existe chance que essa glândula aqui, ó, já que as células que estão aqui sofrem mitose há mais de 40 anos, e todas as outras para quem tem mais de 40 anos também, então existem algumas células que ao sofrerem mitose, elas não conseguem se manter iguaizinhas e funcionando bem. E aí são as células que possivelmente podem gerar células defeituosas e que não morrem, continuam sobrevivendo ali e que geram o que a gente chama de câncer. Né? Então, o câncer da próstata
ele é gerado justamente porque a próstata começa a gerar células, a ter células que funcionam não mais como todas as células desse tecido. E aí começa a dar problema. E é por isso que uma próstata inchada, ó, ela vai ficar maior aqui, ela vai ficar maior. E essa região aqui do final do intestino, ela incha. Ela fica maior. Ó, ela vai ficar maior. Toda essa região aqui. E é por isso que o exame da próstata, o médico ele coloca o dedo aqui, ó, o urologista, para ele, aqui tá a unha dele assim, né, para ele sentir se essa região aqui está inflamada, está bastante inchada ou não, porque isso pode salvar a sua vida, né? Então, muita gente tem preconceito para fazer esse exame, mas é um exame importante para a vida, inclusive como nas mulheres o exame, cadê aqui? Aqui, o exame do toque nos seios, por exemplo, para ver se tem algum caroço e tal, que vai evitar que tenha câncer de mama. Né? Por isso que tem as campanhas de câncer de próstata e câncer de mama, né? Que para evitar esses problemas, justamente com a prevenção ou a profilaxia. Então olha só o que acontece dentro do testículo, né? O que é toda aquela estrutura que eu fiz. Na verdade, ó, os túbulos seminíferos são as regiões que sofrem, que produzem espermatozoides. Então, se você olhar um tubo de frente aqui, ó, ele vai ter várias células aqui na sua beiradinha. Se fosse uma mangueira, essa aqui seria a parte da borracha da mangueira, né? Uma mangueira de água mesmo, de irrigar o jardim. Só que nessa região onde seria a borracha são as células. E essas células, elas sofrem meiose e a partir dessas células surgem espermatozoides aqui, ó. E esses espermatozoides, eles caem nessa região central aqui. E essa região central é o túbulo seminífero. E os espermatozoides produzidos aqui, eles vão ser encaminhados, vão sair daqui e vão vir aqui e vão começar a se acumular aqui, ó, no epidídimo. Nessa região aqui. E aqui então é um acúmulo de espermatozoides prontos já formados. Então quando a pessoa ejacula, o que vai acontecer? Esses espermatozoides vão sair daqui e vão subir. Já já eu continuo essa parte. Mas já que eles vão sair, o que vai acontecer com essa célula? Essas regiões aqui do canal do epidídimo? Vai esvaziar. Então, essa hora, essas células aqui, que estão no epidídimo, nos túbulos seminíferos, vão sofrer mais meiose para gerar mais espermatozoides, para poder completar de novo, encher de novo essa região aqui do epidídimo para acumular espermatozoides. E aí o que vai acontecer com o espermatozoide? Ó? Assim que ele foi produzido, ele vai subir aqui pelo canal deferente, tá vendo? Ele vai subir, ele vai dar a volta aqui pela bexiga, vai passar aqui pela vesícula, a vesícula vai jogar uma substância nutritiva para eles, como glicose, vitaminas e tudo mais, para os espermatozoides não morrerem. Aí ele vai passar aqui na próstata, que vai liberar também substâncias químicas que vão ajudar o espermatozoide a nadar melhor, inclusive a sobreviver na hora que ele entrar no ambiente interno da vagina, porque o ambiente interno da vagina é ácido, justamente para que fungos não se desenvolvam ali. Né? Então, essas substâncias conseguem neutralizar essa acidez da vagina, e aí os espermatozoides vão continuar saindo aqui, vão sair, vão passar pela uretra aqui e vão ser liberados. Só que, como vocês sabem, isso é o que gera a ejaculação, e como vocês sabem, o pênis, para fazer isso, ele está, na maioria das vezes, quando não tem uma disfunção, né, em 99% das vezes, a gente fala que ele está ereto. E para ele estar ereto, ele está ereto graças a esse tecido que está aqui, ó, tanto esse aqui de cima, quanto, vou pintar aqui, ó, esse aqui que eu estou pintando, estou apagando quase ele, né? E esse outro tecido todo aqui que está em volta, que faz parte do pênis. Então isso aqui chama de corpo cavernoso, não precisa lembrar disso agora, né? Mas só para lembrar que lembra cavernas. E outro corpo esponjoso. Então o que vai acontecer durante a ereção? Aumenta a quantidade de sangue que tem aqui dentro. Como aumenta, isso aqui é caverna, ou seja, são buracos, espaços vazios, murchos, na presença de sangue eles incham. E ao inchar, toda essa região aqui cheia, ela ajuda o pênis a ficar ereto, ele vai ficar para frente. E aí o pênis levanta também o pênis, já que esse corpo esponjoso aqui todo, tecido esponjoso, também vai encher, o pênis vai ficar estufado e aí durante o ato sexual vai existir a ejaculação seguindo todo esse caminho que eu mostrei. Tá bom? Bom, então essas são as estruturas que fazem parte do testículo. Ele está presente então numa bolsa, aqui ó,
chamada de bolsa escrotal. E para que serve tudo isso então? Tanto o órgão genital masculino quanto feminino. Para produzir gametas. Os gametas são as células sexuais. No caso, o gameta masculino é o espermatozoide, que é liberado pelos testículos. E o gameta feminino é o ovócito secundário, que é liberado pelos ovários. Tá bom? Então, quando que o ovócito secundário passa a ser óvulo? Na verdade, quando ele encontra com o espermatozoide. Antes dele encontrar com o espermatozoide, ele é o ovócito secundário. Encontrou? Aqui, ó, assim, ó. O espermatozoide está aqui. Encontrou, ele vai ser óvulo. Aí, logo depois, segundos depois, praticamente, ele vai ser a primeira célula nossa que vai formar o zigoto. Então, nós estamos falando de reprodução. E a reprodução de sistema genital, né? E o sistema genital está ligado à reprodução. E a reprodução dos seres vivos serve para manter perpetuar a espécie. Imagina se o seu tataravô, ele tivesse morrido. Uma pessoa que você nunca viu, não sabe quem é, que tá, sei lá, viveu há 400 anos atrás. Se ele não tivesse vivido, nem você e ninguém da família que tem o mesmo sangue dele, que tem o mesmo cromossomo dele, não teria existido hoje. E nem de 1000 anos atrás. Aquela primeira pessoa que teve filho, que um dia gerou você, se ela não tivesse existido, você também não existiria. Então perceba que a gente continua existindo, a gente existe no mundo, porque os seres vivos se reproduzem, nós somos um desses seres vivos, né? E por isso, para se reproduzir, a gente tem os nossos órgãos genitais, é diferente do masculino para o feminino, e nossos órgãos produzem células que têm metade do número de cromossomo, como a gente já falou isso anteriormente, né? O espermatozoide vai ter 23, o óvulo, o ovócito secundário 23, quando eles se encontram formam a primeira célula de 46. Essa célula vai sofrer mitose e vai gerar um indivíduo adulto. Depois de muitas mitoses e depois de todas essas mitoses gerarem vários tecidos, gerarem glândulas vão produzir hormônios e quando você estiver lá com 12 anos, 10 anos, você vai produzir hormônios relacionados aos hormônios sexuais e você vai começar a apresentar características comportamentais e físicas diferentes. Tá? E aqui é o último tema, né? Quer dizer, o último tema não, é o próximo tema. Então, já que a gente viu tudo isso, sistema genital masculino, sistema genital feminino, e que, aconselho, represente ele no seu caderno, corretamente. Tá? Essa vai ser a atividade que eu vou pedir para vocês, né? Que foi solicitada para vocês. Então, o que você vai fazer na sua atividade? Você vai representar esse órgão genital masculino, o órgão genital feminino, vai indicar essas estruturas como eu indiquei aqui, tanto do homem quanto da mulher, vai tirar uma foto com qualidade e vai enviar essa foto no e-mail do jeito que foi mostrado, tá bom? Já está sendo mostrado nas orientações da atividade, tudo bem? Então, por hoje é só, pessoal. Nós falamos sobre sistemas genitais masculino e feminino. Valeu, até a próxima.